Bom, fala pra gente seu nome, sua empresa e os desafios de empreender. Os desafios, vamos embora. Meu nome é Amilcar, eu sou da Mais Web, e os desafios de empreender é a dinâmica do mercado, né? O mercado, principalmente na área que eu trabalho com consultoria de e-commerce, e o mercado é dinâmico, o mercado sempre está trazendo novidade, e o cliente está de olho nas novidades, e é isso que ele quer, porque ele acha que uma performance, uma venda a mais por causa daquela tecnologia, mas às vezes não é isso, às vezes até mesmo uma questão de operação, processo tributário dele, momento do produto, do estoque que ele está tendo, que está tendo uma demanda. Então tem N variáveis que influenciam nisso, né? Bacana. Fala pra gente qual a dor que a sua empresa resolve para o empresário. Colocar ele para venda online, juntamente também com o estoque físico dele, que muitas vezes divide a atenção com a loja física e as vendas virtuais, que são as vendas no próprio site e no marketplace. Então a gente precisa de fazer com que esse estoque dele tenha um ponto central para fazer toda essa gestão que o estoque demanda. Porque uma quebra de estoque, ela vai resultar muito sério, dá um resultado muito sério, porque se ele tem uma quebra de estoque, faz uma venda no marketplace e não tem um produto para entregar, ele vai ser penalizado pelos marketplaces. Isso é muito sério. Então, às vezes ele perde ali uma medalha. Aí se ele perde uma medalha, se ele perde uma classificação, o que acontece? A reputação dele cai, e se cai a reputação, ele começa a ser menos mostrado, né? Ele vai exibir menos o produto dele, consequentemente, menos venda. Então, uma coisa vai puxar a outra ali. Bacana. E para quem é a sua solução? Qual o cliente ideal? Olha, a solução é para toda empresa que deseja fazer venda de produtos físicos na internet. Por que o físico? Porque a gente controla o estoque. Né? Um infoproduto não tem estoque a controlar. Serve também, mas aquela empresa que tem produto físico. Olha, o cliente ideal é aquele que até mesmo já passou por vários problemas na internet, já sabe as dores, as dificuldades. Esse que é o cliente que ele entende mais do que nós estamos falando, ele entende qual que é o tempo de maturação realmente para a gente ter uma boa performance de venda. Legal. E o que te fez buscar o método SIM? Educação corporativa. Resumindo assim, numa palavra, educação corporativa. O volume do conteúdo que o método SIM traz é muito construtivo. Legal. Então, essa educação corporativa existe, vou ser sincero, eu já passei em outros grupos de network e eu falei, gente, tudo bem, é legal, mas precisamos de uma estratégia a mais, que é a educação corporativa. Além disso, eu percebo isso aqui, né? Eu senti isso aqui, isso foi muito construtivo. Eu vejo nas consultorias que chega para a gente a falta disso no empresário. Eu percebo que o empresário precisa dessa educação corporativa. Legal. E qual o momento, até então, que te chamou mais atenção nessa imersão? Até o momento, a sinergia. Muito forte, muito boa. E essa sinergia e essa frequência que a gente tem aqui, né, nos faz fazer ótimas conexões de contato, ótimas prospecção. Isso não tem preço, né? Bacana. Porque aqui a gente tem um fator muito importante. Eu tenho o meu cliente direto, é aquela pessoa que realmente está com a dor e está precisando, e outros que, poxa, eu conheço alguém. Eu tenho um amigo, eu tenho um parente, eu tenho um primo que precisa disso. Então você tem ainda uma segunda camada de contato que vale a pena explorar. Legal. E para quais empresários você indicaria o método SIM? Todos os empresários. Eu não vou fazer nenhuma distinção de segmento. Eu acho que todo empresário ele precisa muito de uma educação corporativa. Eu vejo isso assim, porque eu chego muito cliente comigo. Né? Eles estão querendo, porque hoje o pessoal acha que vender na internet é uma moda, vai ganhar de... Não, gente, espera aí, calma. Tem uma estrutura, você tem que ter um entendimento, você tem que conhecer processos. E o empresário chega, infelizmente, ele chega muito cru. Então, às vezes, eu não posso fazer muito conselho, porque ele também não quer escutar muita coisa, mas ele quer o seguinte:
adia às vezes um pouquinho o seu processo inicial, faz uma educação corporativa, porque a educação corporativa ela vai abrir a visão de mercado. Ele vai abrir a visão de necessidade que a empresa precisa ter antes dele empreender. Faz a educação corporativa, aprenda os processos, aprenda os métodos. Na hora que você for empreender, você vai ter menos margem de erro. Não vou falar que ele não vai ter margem de erro, mas ele vai ter menos, ele vai estar mais consciente. Diminuir a possibilidade, né? Diminui. E quando você diminui uma possibilidade de erro, não vamos diminuir todos os erros, óbvio que não. Mas quando você diminui, isso vai te trazer um resultado que chama-se redução de custo. Sim. E uma margem de tempo muito menor para você começar realmente a fazer a sua empresa render dinheiro para você. Então, educação corporativa, qualquer segmento pode vir que vai estar bem servido. Beleza, obrigado, Amilcar. De nada, estamos aí. Precisando, só consultar a gente que a gente está à disposição.